Começando aqui, só um minutinho. Duas boas-vindas, aí já passo para ti, Alan. Agora sim, né? Então, sejam todos e todas bem-vindas a mais um encontro virtual. Para iniciarmos nossas atividades de hoje, o professor Alan tem alguns informes. Logo em seguida, a gente passa para a professora Giza, que vai ter momento da apresentação, e depois disso, eu continuo com as falas técnicas de hoje. Então, professor Alan, por favor, e à vontade. Beleza, obrigado, Tico. Bom, pessoal, bom dia, né, todos. Muito bom ver que todos estão aí participando, né, pelo menos 40 pessoas na sala. Lembrando que essa série aí, né, de apresentações que a gente buscou fazer foi realmente atendendo um pouco a demanda, né, que os próprios alunos tinham da gente fazer uma comunicação com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esse período, né, nem que seja para a gente conseguir retomar o contato com os professores e com os alunos, tá? Então, assim, agora a gente está acabando, né? Essa é a última apresentação do ciclo de palestras. Teoricamente, vocês teriam até amanhã, né, para entregar os materiais finais para avaliação, mas a gente conseguiu um prazo um pouquinho maior, tá? Então, ficou até o dia 6. Então, até o dia 5, desculpa. Então, o que eu queria pedir para vocês é assim, aqueles que participaram e foram entregando os trabalhos, ótimo, tá tudo certo, entreguem esse último, e aí as avaliações vão acontecer depois por componentes curriculares. Agora, aqueles que não entregaram, ganharam mais esse tempinho para poder retomar as coisas, né, e conseguir finalizar. As APNPs, elas não eram obrigatórias, mas elas são super recomendadas, né? Principalmente considerando esse nosso novo cenário agora. Então, está previsto esse afastamento, né, esse distanciamento social por mais 60 dias, então até o fim de setembro. Como eu comentei, a gente está acabando esse período de APNPs e provavelmente venham novas atividades, mas o que acontece? É um novo período. Então, a gente já teve a indicação da Pró-Reitoria de que precisam ser atividades diferentes, que a gente vai ter que pensar numa nova dinâmica. Então, pessoal, a gente não tem as respostas quais são essas atividades que virão, se nós teremos essas atividades, se elas vão ficar com as mesmas características, mas agora a gente encerra um ciclo, tá? E tem um novo surgindo que a gente ainda não tem as respostas, mas a gente logo vai ter. Hoje à tarde tem uma reunião do Colegiado de Gestão Pedagógica do campus e provavelmente a gente tenha, né, uma discussão um pouco a respeito de como as coisas vão funcionar daqui para frente. Então, o que eu aconselho vocês, né? Terminem esse período, entreguem as atividades, aproveitem a apresentação de hoje, que vai ser muito boa, né? E depois a gente vê como as coisas ficarão, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, estejam bem, e também estou com bastante saudade de vocês. Acho que a convivência no dia a dia, ela às vezes é bem corrida, né? Mas sempre bom estar perto, né? E acho que é isso, tá bom? Um abraço a todos. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição pelo e-mail. E é isso daí. Obrigado, Tico. Obrigado, Giza, Hemer. Boa aula. Até mais, Alan. Até mais. Alan, obrigado também por passar essas informações. Eu reforço esse pedido do professor Alan de vocês fazerem as atividades. Como eu comentei com alguns colegas, isso é opinião minha particular, né? Mas acho pouco provável que a gente volte
a atividade presencial até o final do ano. Então, o quanto antes nós conseguirmos nos adaptar dentro de cada realidade, de cada um de nós, e atender e fazer essas atividades, fazer ou dar continuidade a essas atividades de ensino, eu acho que vai ser melhor, assim. Ou seja, não esperar tão cedo uma mudança nesse formato de atividades, pelo menos para esse ano. Falando nesse formato de atividade, alguns alunos já começaram, né? Muitos de vocês já sabem, mas não custa relembrar, de colocar o nome completo e a turma no chat, para a gente ter uma ideia dos presentes. Tudo bem? Então, sem mais delongas, por favor, professora Giza. Ok, obrigada, Tico. Um bom dia, então, para geral, né, para todos vocês, né? Eu vou me repetir, vou dizer que eu estou com muita saudade mesmo, bastante nostálgica da sala de aula, né, e do encontro com vocês, né? Porque vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok, Tico? Tá? Porque, assim, eu costumo dizer aos alunos, né, a questão da formação, né, a formação intelectual, essa fase de formação, tanto do TGA quanto da MAMB, né, ela é, obviamente, muito importante dentro da sala de aula, né, com os professores, etc. e tal. Mas a nossa formação, ela nunca é só isso, né, ela é também a sociabilidade, né, aquilo que a gente vive no dia a dia, no nosso cotidiano ali no campus, né, se encontrando fora da sala, conversando sobre várias coisas, professor, professor, aluno, né, técnicos, enfim, a comunidade, né, então isso é extremamente importante e a gente vai ficar, e a gente sente falta, né. Mas, como o Tico falou, as possibilidades da gente voltar, né, Tico, ainda que né, com um outro modelo, ela existe e a gente tem que estar otimista com isso e otimista também com relação às outras coisas que, né, que pelo que a gente assiste, acompanha, vão se realizar com relação à vacina, né, e tudo mais. Então, diante né, desse ano difícil, a gente tem que ter também um foco nas coisas positivas que estão, né, no horizonte aí, né. Então, é isso, né, com muita saudade de vocês e também muito feliz de poder estar aqui, fechando esse ciclo, né, na realidade, são 4 turmas, né, MAMB 19, 18, TGA 18 e 19, né, Tico, é isso? São as 4 turmas, né. Então, eu preparei, em princípio, né, a nossa conversa seria para triangular aí, né, 3 assuntos que, na realidade, somam né, pela própria natureza das nossas discussões que gira em torno do ambiente, né, e ele é sistêmico, né, a natureza como conceito filosófico é totalmente sistêmica, então tudo vai se encaixando, né? Então, eu optei então, né, esses 3 pontos que a gente iria discutir, seria com relação, né, à formação do relevo, a importância do relevo, essa parte física, que eu tenho certeza, com todos vocês, alguma coisa a gente já desenvolveu, né, e falar um pouquinho sobre a questão física do litoral, né, e também de Paranaguá. Faríamos, né, uma ponte aí com debate sobre a mobilidade urbana, né, não motorizada, com o professor Emerson, mas ele não vai estar, ele está, mas ele está, né, a participação dele ficou limitada, e isso não quer dizer que nós não, né, Tico, a gente não vá falar sobre mobilidade, senão agora né, para esse outro formato que virá, né, com toda certeza. Então, mobilidade, o planejamento ambiental urbano, considerando a mobilidade, e o professor Tico finalizando, né, com o Plano Municipal da Mata Atlântica,
certo, Tico? Vamos fazer, né, falar um pouquinho do relevo, né, possivelmente, então, vários de vocês já conhecem essa fala, quem não conhece vai conhecer tão logo a gente volte, porque no debate mais geral sobre as questões ambientais, sobre o meio ambiente, etc., a gente tem essa importância, né, e eu falo para vocês sine qua non, né, que é aquela sem a qual não há, né, Tico, da importância do relevo, não é mesmo? O substrato que nos recebe, né? O substrato que nos acolhe, né? Que nos organiza muitas vezes, né? E naturalmente, dentro da formação do relevo, né? Nós temos as unidades de bacia hidrográfica. Não existe uma coisa sem outra. Não existe o relevo e não existe a bacia hidrográfica, né? Uma grande unidade natural da paisagem. É a paisagem, né, são os dois juntos, contemplando isso que eu chamo de substrato que nos recebe e que apresenta essa diversidade toda, tanto de usos pelo homem, quanto de substrato mesmo a todas as outras formas de vida, né, vegetação, o solo, né, as águas, etc. Ok? Então, eu vou falar um pouquinho do relevo, o Tico segue, a gente debate, volta, vai. Certo, Tico? Eu vou projetar, ok? Vamos ver como é que fica, Tico, porque você vai me dando apresentar agora. Tela inteira. Aí vocês me dão um retorno se está ok a apresentação? Beleza, Giza, estou aqui acompanhando. Apareceu aí, Tico? Apareceu, só colocar... Ó, o que eu coloco agora? Perfeito, certinho. Eu estou aparecendo ou não apareço? Aparece, aham. Ah, então tá bom. Então eu vou ocultar aqui. Então, pessoal, eu coloquei assim, formação do relevo e bacias hidrográficas, né? Em princípio, eu tinha colocado assim, sabe, Tico, Emerson, os professores que estão, alunos, eu tinha colocado formação do relevo e bacias hidrográficas, né? E 2 pontos, âncoras do planejamento urbano e ambiental. Porque, e daí eu tirei, que eu acho, não que seja pretensioso, né, mas é que o ajuste aqui foi necessário, né, porque tem um texto muito bom, né, e muito, já publicado há muito tempo, do professor, ele é geomorfólogo da USP, professor Luciano, Jurandir Luciano Sanches Ross, né, junto com Marco Delprete, eles escreveram um artigo que falava sobre a importância do relevo, né, e naturalmente das bacias hidrográficas para o planejamento urbano e ambiental. Na ocasião, o Brasil ele estava dando talvez os primeiros passos, né, para uma política nacional, né, de gestão das águas, né? Então foi importante porque a academia, né, conseguiu alguma coisa natural, mas naquele momento a universidade ela estava contemplando, né, e o planejamento, né, nas discussões mais específicas de formação de relevo e bacias hidrográficas. Então, estava havendo ali uma ligação entre a academia, né, e a possibilidade da gestão, né, contemplar esse conhecimento no formato de lei, né, e parece que está muito distante da gente, mas não está, né, e na ocasião já se formatava a lei, né, a lei nacional de gestão de recursos hídricos. Então, eles escreveram esse texto que falava sobre o relevo e bacias hidrográficas, âncoras do planejamento urbano e ambiental, né. Então, eu tirei, né, mas
eu tirei o nome, mas a ideia fica, né? Então, o relevo e as bacias, elas acabam sendo esse, né, esse espaço onde as coisas se realizam, né? Então, vou falar um pouquinho da formação e gênese do relevo, um pouquinho do conceito, tanto do relevo, né, já falando da gênese, ela se revela, né, quando a gente fala da gênese, ela já se revela no conceito, e vou falar um pouquinho do relevo e bacias hidrográficas de Paranaguá, da planície. Talvez eu não entre na unidade de planejamento e gestão, né, e isso talvez a gente pode debater na sequência, com o Tico falando sobre a política municipal da Mata Atlântica, ok? Eu não estou vendo vocês, é assim mesmo, Tico? É assim mesmo, Giz. Tudo certo. Ok, então tá. Então eu pretendo falar, Tico, talvez uns 20, 25 minutos para não ficar muito maçante, ok? Bom, a formação em gênese, né? A gente tem que, talvez uma das referências mais clássicas para falar sobre a formação do relevo, né, é desse senhor, Walter Penck, né, que foi um geomorfólogo, geólogo do começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX. E ele diz, né, e ele foi, obviamente, referência para tantos outros geólogos, geógrafos e geomorfólogos, né. Geologia, quando a gente fala, né, a gente sabe que ela está ligada a formações das litologias, né, ou a formação das estruturas. Então, a gente fala dos solos, né, a gente fala da litosfera, né, dessas grandes esferas e tal. Então, a geologia se ocupa com esses estudos. Quando a gente fala geografia, quer dizer, vocês já sabem, né, a professora vive falando, a geografia ela vai se ocupar com a dinâmica do homem em sociedade, com o ambiente e na natureza, né? A geomorfologia, que eu chamo muito atenção também, ela é aquela área de conhecimento, aquela ciência que vai nos mostrar, vai nos dizer como, né, em termos de processos e formas, se originou o relevo, né? Então, Walter Penck, ele foi um geomorfólogo extremamente importante na organização da geomorfologia como ciência e, sem dúvida nenhuma, de formação do relevo, né? Então, ele dizia o seguinte, que existem duas forças, né, que originam o relevo, né, que responde pela sua gênese, né. Essas duas forças, elas são antagônicas, né, elas são contrárias, e o resultado, né, desse embate, desse antagonismo, vai dar origem, né, ao relevo, ou não só o relevo continental, né, mas também o relevo oceânico, né. Cada um possui um processo, né, e muitas vezes são processos que têm essa relação, né, os dois possuem essa relação, e que se apresentam, né, de forma antagônica, né, o que os revela, né, o que os gera, né, é antagônico. Então, a gente sabe, através de Penck, né, que as forças que originam o relevo continental e oceânico, a gente vai falar mais do continental, mas é o continental e oceânico, né, são duas grandes forças, as forças endógenas, né, e as forças exógenas, né. As forças endógenas são aquelas que acontecem de dentro para fora, né, da Terra, não é mesmo? Então, a gente sabe que nas estruturas internas da Terra, a gente possui um núcleo que é extremamente denso, né, e quente, de altíssimas temperaturas e pressão, e esse processo todo, né, vai se mostrar através de 3 outros grandes processos, né? Então, a gente está falando do vulcanismo, do tectonismo e dos sismos, né? Tudo isso acontece de dentro para fora da Terra, não é mesmo? E isso vai dar ao longo, né? Veja, toda vez eu chamo atenção em sala de aula,
toda vez que falamos desses grandes processos, a gente está falando de um tempo que não é o tempo histórico, não é? A gente busca uma noção de tempo que é o tempo geológico, né? É aquele tempo de milhões de anos, de bilhões de anos. Então, a formação da Terra, ela data aí de mais ou menos 4 bilhões de anos. Então, os processos endógenos, né, os processos do interior da superfície, eles vêm acontecendo ao longo desses 4 bilhões e meio de anos, né? E a outra força seria os processos exógenos, ou seja, aqueles externos à Terra e aqueles que acontecem, sobretudo, com a dinâmica da atmosfera, né? Então, fica assim, enquanto a endogênese, ou os processos endógenos, vai responder pelas estruturas, né, da Terra, né? Os processos exógenos, né, ou externos à Terra, né, sob a batuta, né, da atmosfera, do Sol, ele vai responder pelo que a gente chama de esculturas, né? Então, por um lado, a gente tem os processos endógenos internos, estruturas, e exógenos externos, esculturas, né? Ok? Então, o relevo, né, aqui acompanhando, é o produto, então, desse antagonismo dessas duas forças que, ao longo do período do calendário geológico, ele foi se formando do jeito que a gente reconhece ele hoje, né? 5 grandes compartimentos continentais, né, e que possui muita diversidade, mas que também possui um processo, né, bastante semelhante, tá certo? Então, aqui, ó, energia endógena representada pelas litologias, pelo arranjo estrutural e pelas pressões magnéticas, criam formas estruturais da Terra, né? Já a energia exógena, essa aqui é externa, e nunca é demais falar que quando a gente fala das questões exógenas ou externas, nós estamos falando de um processo clássico, que é o processo do intemperismo, né? Então, a gente tem intemperismo físico, a gente tem intemperismo químico, e a gente tem o intemperismo microbiológico, né? Que é bastante particular, por exemplo, da biologia, na decomposição de materiais, na própria meu Deus, fugiu agora, mas na própria formação dos solos, que o professor Everaldo fala bastante, né, a decomposição do material orgânico, decomposição da rocha, né, então isso, decomposição dos materiais todos, né, todos nós estamos vulneráveis, né, aos processos de desgaste, sobretudo na natureza, o desgaste, ele é, né, liderado, né, pelo intemperismo físico, químico, biológico, né? Ok? Então, o relevo, né, ele vai ser o resultado da estrutura de um lado, não é mesmo? Endógenos, do interior da Terra, e escultura do outro, ok? Muito bem. Então, o próprio Penck, né, ele coloca, quando ele idealizou tudo isso, né, ele coloca, estabeleceu, né, a formação do relevo de 3 maneiras, né? A partir da formação, né, quando ele está bastante, nesse primeiro bloco aqui, quando ele está bastante angulado, muito alto, né, ele é um relevo chamado jovem, né? Um momento intermediário seria o relevo maduro, ou seja, sofreu um processo de desgaste muito grande. Desgaste por quê? Né? Pelos processos de intemperismo, né? E, por fim, no maduro, então, no intermediário, sofreu bastante, né, desgaste, dissecação, que a gente chama, né? E depois, um relevo mais antigo e mais velho, né, esse foi extremamente aplainado, tá?
Então, eu poderia, na sala de aula, né, poderia perguntar o que aconteceu aqui, né? Nós temos aqui um processo extremamente clássico, né, e que muitas vezes ele aparece como um vilão, né? Mas ele é, na realidade, um processo extremamente natural, que é o processo da erosão. Então, quando a gente fala do intemperismo, a gente está chamando automaticamente já o processo de erosão para a nossa conversa, tá? Então, o desgaste, né, é feito pela erosão, e a erosão responde pelo intemperismo em várias fases, né, de várias maneiras, tá? Então, a erosão como um processo natural. É lógico que a gente já ouviu e já compreendeu que as interferências no meio ambiente, né, as interferências no meio do homem, nas suas práticas, nas suas atitudes, a revelia, muitas vezes, de planejamento, né, provoca situações onde o processo de erosão, ele vai surgir, e vai surgir de forma extremamente negativa, né, enfim, a gente tem vários exemplos, né, a questão da ocupação das encostas, né, a ocupação de áreas muito íngremes, a gente tem toda uma realidade de erosão no campo, né, na agricultura, né, na perda, por exemplo, de solos agrícolas, e isso é muito caro para a gente, né? Perder solo agrícola é uma coisa que muitas vezes a gente não tem a medida, né, disso com frequência para o nosso conhecimento, mas isso é extremamente problemático para um país, né? Perder solo que é necessário para o cultivo, né? E sem comida não vivemos, né? Não precisamos nem nos alongar nisso, tá certo? Então, Penck, né, ele coloca esses 3 momentos na evolução, né, das formas do relevo, tá certo? Tudo bem, Tico? Tudo jóia. É tão estranho, a gente fica em casa falando, né? Parece que está, enfim. Bom, aqui eu trouxe esses 5 blocos só para ilustrar, né, um pouco mais essas fases de denudação do relevo, de desgaste e formação. E aqui eu já trouxe um elemento que é dentro desses tantos, né, do desgaste, ele é importantíssimo, né? Então, por exemplo, os desgastes das formas, os desgastes das mitologias, ou o desgaste, né, dos blocos continentais ao longo do tempo geológico foi feito notadamente pelo vento, pelas chuvas, né, pelo escoamento, mas a gente tem esse elemento que é unificador para várias coisas, que é a água, né? Então, à medida, né, que a gente contempla, por exemplo, o ciclo hidrológico, né, a gente vai tendo ao longo do tempo o desgaste dessas superfícies, e nessas superfícies o que vai acontecer? Vai se instalando, né, as bacias hidrográficas, né, as linhas de drenagem, né, os rios, né, então esses, sem avançar muito, né, em cada etapa, na A, B, C, D e E, o que fica claro, né, é que ao longo do tempo, os desgastes das superfícies vão acontecendo, vai havendo encaixamento dessas linhas de drenagem, e daí passa a contemplar, né, o que a gente denomina bacias hidrográficas. Então, veja, quando a gente fala de relevo, né, eu retomo, não é relevo de um lado e bacia do outro. A gente está falando de uma coisa só, né? E a importância disso é muito grande, né? A gente tem o elemento água que dispensa maiores, né, debates, né? Tá certo? Então, o resultado do antagonismo entre as duas resultará nas principais formas de relevo e, naturalmente, na conformação, né, na formação e gênese das bacias hidrográficas, ok? Então, a gente pode aqui estabelecer como um primeiro conceito o relevo. Então, o que é o relevo? Bom, o relevo, então, ele é né, é o processo, é o resultado desse processo do antagonismo entre as forças do interior da Terra, né, pelas questões de
natureza, né, do interior da Terra, e o resultado dessas formas sendo transformadas ao longo do tempo, né, em grandes unidades da paisagem, grandes compartimentações do relevo. Então, eu mostro essa figura aqui, olha, né, esse mapinha aqui, ele é um mapa que está mostrando, né, o Brasil como todo, e está mostrando aí um trecho da América Latina, não é mesmo? Obviamente, também, cada cantinho desse mundão de meu Deus, né, vai ter uma particularidade na formação. Lembrando que a Gênese, ela tem uma linha aí muito, muito permanente, mas a configuração dos relevos no mundo todo, ele vai ter particularidades. Nesse caso aqui, olha, do jeitão que aparece, né, a gente tem o Brasil, como eu disse, e a gente tem aqui, olha, nessa parte da América Latina, que vai desde lá o Equador, Colômbia, Peru, né, vindo para o sul, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, né, a gente tem relevos que são muito próximos à nossa realidade, mas também a gente tem, né, essa jabuticaba, essa pérola que é os Andes, né? Então, o que a gente pode concluir? À medida, né, em que essas grandes áreas continentais estão próximas, né, ou distantes das placas tectônicas, o relevo vai ser diferente também, né? Então, a pérola, sem dúvida nenhuma, é a Cordilheira dos Andes, nessa imagem específica, não é mesmo? Por quê? Porque esse trecho de América Latina está muito próximo a uma placa tectônica, né? Talvez eu não tenha falado antes, mas todo o processo de endogenia, ela está ligada né, à movimentação das placas. Então, aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, e ela é totalmente influenciada pela movimentação de uma placa que se chama placa de Nazca, né, que ela se choca com a placa que a gente chama sul-americana, né? Então, o relevo aqui altíssimo, né, altitudes acima de 6.000 metros, né, 7.000 metros, tá? E uma paisagem, né, muito diferente da nossa, não é mesmo? Eu acho que a maior altitude nossa, né, a gente já passa para o Brasil, né, cerca de 1.800 metros, se eu não me engano, enfim. Muito bem, então aqui, olha, a gente tem um mapa do Brasil, e o mapa do Brasil, ele está em altitudes, né? Observem aqui na legenda, né? Esse aqui que está branquinho, né, inferior, está mostrando as altitudes me fugiu o nome aqui, mas dessa plataforma continental, né? A plataforma continental aqui que fica ao da costa brasileira, tá? Aí, quando a gente vai para a área continental, né, o que a gente observa? A gente observa que essas áreas mais escuras, né, ó, que elas têm esse tom de marrom e vermelho, são as áreas mais altas, né? São as áreas denominadas planaltos, né? Planaltos, os planaltos são as áreas mais altas, né? Aziz Absaber, que também um geógrafo falecido, ele classificou lá atrás as áreas de planalto como sendo aquelas áreas superiores a 200 metros, não é mesmo? Olha, as áreas mais escuras, superiores a 200 metros, né? São áreas onde o processo de erosão predomina, tá? Então, as áreas mais altas. Então, ela pega todo, por exemplo, hoje o interior do Nordeste, Bahia, Pernambuco, passa pelo Planalto Central brasileiro, né, em todo o Goiânia, sul do Tocantins, entra aqui em Minas Gerais, né, com a região de Mares de Morro, que o Aziz chamava bastante atenção, e tem todo esse trecho que aí sim, para nós, né, que estamos lá em Paranaguá,
é um privilégio, não é mesmo? Ter estruturas tão antigas de relevo, não é mesmo? Que, enfim, nos presenteia, né? Não só com a beleza cênica, a paisagem, né? Mas também com tudo que ela guarda, né? De diversidade, né? Então, aqui as áreas mais escuras, então, são as áreas mais altas, e as áreas mais verdinhas são as áreas mais baixas, são as áreas denominadas planícies, né? Essas planícies, elas são, segundo o Aziz, né, inferiores a 200 metros, tá? Onde o processo de deposição prepondera. Então, enquanto as áreas altas, o processo de erosão é mais ativo, de desgaste, né? As áreas mais baixas, o processo de recebimento desse sedimento é mais intenso, ok? Tá? Então, deixa eu passar aqui para... Então, eu vou usar essa imagem aqui. Então, quando a gente fala de relevo, né, como eu já disse, a gente não exclui a bacia. Ao longo do tempo, vai acontecendo as duas coisas juntas, né, e vai dando essas formas à paisagem, né. Então, a bacia hidrográfica, né, ela enquanto o relevo, ele reúne as duas forças antagônicas, a bacia hidrográfica também, ela apresenta essas duas formas antagônicas, tá? Mas ela possui um conceito que possivelmente eu já falei em outras salas, né? Então, o que é a bacia? Então, a gente chama de bacia hidrográfica aquela área, né, que é drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, né? A ideia de bacia, então, está associada à noção de existência de áreas de nascentes, daí eu vou fazer aqui né? Aqui o pontilhado, então, está reunindo aqui toda a área de drenagem da bacia. Então, a noção da bacia, então, considera a existência das áreas de nascentes, que vai receber as águas da chuva, enfim, essas águas, elas escorrem pelas superfícies, elas percolam pelo solo, e elas alimentam os pequenos canais que juntos, né, vão formando essa grande área natural da paisagem, né? Áreas de nascentes, divisores de água, né? Olha, entre uma linha de drenagem e outra, você tem uma certa altitude, talvez não, né? Não é a realidade das nossas bacias de planície, eu já vou falar, divisores de água, né? Cursos de águas principais e secundários, denominados afluentes e subafluentes. Então, junto de toda essa questão do relevo, nós temos a formação também das bacias hidrográficas. Tá? Aqui um outro bloco de diagrama, só para mostrar, aqui já fazendo uma referência, né, pessoal, com o ciclo hidrológico, né? Então, olha só, né, você tem ali todo o processo de evaporação e evapotranspiração, né, a formação de nuvens, não é mesmo? E depois o processo de condensação, precipitação, a chuva, né, chegando na superfície, alimentando superficialmente os canais de drenagem, depois infiltrando uma porcentagem no solo, alimentando as águas mais profundas, que são as águas subterrâneas, e depois vertendo, né, aparecendo, né, e se consolidando assim como um canal superficial, de água superficial, tá? Vou passar aqui porque eu acho que eu já, tá? Muito bem, então, bacias hidrográficas e relevo. Aqui, olha, eu tenho eu falei do relevo brasileiro, e aqui eu tenho um relevo que é o relevo especialmente do estado do Paraná, né, que ele é bastante... enfim, a gente estuda há tanto tempo, mas eu gosto desse formato dele, né? Então, surge aqui um outro nome, Reinhard Mack, né? O Mack, ele foi um geólogo, geomorfólogo também, foi o primeiro a fazer
essa compartimentação do relevo paranaense, né? E ele dividiu o relevo dessa maneira aqui, olha, né? Então, ele chamou o primeiro compartimento, que muitas vezes vem associado ao Planalto de Curitiba, né? Mas ele chamou o litoral e a serra, aqui ficou errado, né? É o litoral e a Serra do Mar, que ele considera um ambiente, né? O primeiro Planalto, ou Planalto de Curitiba, que é essa área onde eu estou passando o mouse, não sei se dá para ver passar o mouse, né? O segundo Planalto se chama Planalto de Ponta Grossa, né? Planalto de Ponta Grossa, ou Campos Gerais, né? E depois o terceiro Planalto, que é o Planalto de Guarapuava, tá certo? Que é essa área em verde aqui. Essa outra área verde mais clara porque eles compartimentaram novamente. Olha, nós temos o terceiro Planalto paranaense com rochas vulcânicas básicas e o terceiro Planalto com rochas sedimentares. Então, toda essa área verde mais o verdinho corresponde ao terceiro Planalto. Foi feita uma diferenciação, isso já numa revisitação, vamos dizer assim, da própria Mineropar, em classificar o Planalto, o terceiro Planalto, em rochas mais duras, né? Ou seja, um último derramamento basáltico que teve, que dá origem a um tipo de solo extremamente famoso, né? Que é a terra roxa estruturada, e depois um parcelamento de solo aqui, que esse já tem características de rochas sedimentares, né, arenosas, tá? Eu vou passar. Aqui, então, a gente tem as altitudes do relevo, né, olha, já com as grandes bacias hidrográficas, tá? Então, a gente pode perceber, olha, nós temos aqui a bacia litorânea, né, e as menores altitudes, tá? Nós temos depois toda a riqueza hidrográfica do Paraná, que não é pouca coisa, né, olha o tamanho da bacia do Rio Iguaçu, a própria bacia do Rio Tibagi, Ivaí, Piquiri, bacias incríveis que reúnem municípios muito importantes, que apresenta também um dinamismo, né, socioeconômico muito interessante, sem falar na questão ambiental, né, nas trocas ambientais, nos serviços ambientais, né, e sem dúvida também na produção da água, tá? Então, aqui, então, a gente reúne as maiores altitudes, menores altitudes e as principais bacias do litoral, do Paraná, tá? Vamos cair aqui rapidinho, que eu acho que eu já passei da hora que eu combinei. Aqui a gente já está, né, no litoral, chamando atenção, nós temos aqui, né, os 7 municípios, tá certo? Eu vou passar rapidinho. Aqui, né, o litoral do Paraná, então, segundo o MAC, né, voltando para o MAC, considerou como uma das 5 grandes de paisagem natural ou regiões geográficas naturais e subdividiu em 2 subzonas. Esse mapinha aqui é do professor modificado, né, pelo professor Rodolfo, né, e ele classifica a paisagem litorânea como planícies litorâneas, né, e montanhosa litorânea, que foi denominado lá atrás, né, por Loureiro Fernandes, como orla marinha e orla da Serra do Mar, tá? Então, quando a gente considera as bacias hidrográficas, né, da Baía de Paranaguá e da Baía de Guaratuba, né, aqui, olha, Baía de Paranaguá, Baía de Guaratuba, né, a gente vai ter que considerar também, né, vai ter que incluir outros municípios, ou parte desses municípios, né, quais eles? 4 Barras, Tijucas do Sul, São José dos Pinhais e Piraquara. Por quê? São municípios que estão bem no alto da serra, né? E quando a gente faz a delimitação da bacia hidrográfica como sendo uma unidade natural, ela não respeita, né, entre aspas, a questão das divisões político-administrativas, né? Então, independente da linha político-administrativa dos municípios, a gente vai ter
a conformação da bacia. E ela reúne municípios inteiros, né, como é o caso de Paranaguá, e a bacia da Baía de Paranaguá, que está totalmente dentro, Morretes, Antonina, etc., né, e pode reunir parte dos municípios, como, por exemplo, esses que eu falei, né, Quatro Barras, Tijucas, São José dos Pinhais e Piraquara, tá? Então, a rigor, né, da drenagem, né, a drenagem do litoral, ela está toda a leste, portanto, ela drena suas águas todas para o mar, né? E elas conformam duas grandes bacias, né? Que é a bacia da Baía de Paranaguá e a bacia da Baía de Guaratuba, tá certo? Aqui a gente já tem um pouco mais de detalhe, né? De Paranaguá, né? O município de Paranaguá apareceu aqui quase na totalidade pontal do Paraná, e a gente tem na paisagem, né, no relevo desse trecho, nós temos a Serra do Mar, né, que todo mundo conhece, né, são as faces altas, anguladas, que aparecem aqui, né, com uma textura rugosa, e nós temos a planície, né, a área de planície, ela é um tipo de relevo, né, que a gênese, ele está associado à perda, né, de sedimento da serra, né, ao longo do tempo geológico, mas ele também está associado ao que a gente chama de transgressão e regressão marinha, né? E ele acaba sendo um dos tipos de solo, olha só, né? Além, é lógico, a altitude pequena, né? Plano, e os tipos de composição do solo aqui acaba sendo um solo particular, né, desses movimentos, que é o de perda de sedimento da serra e também de regressão e transgressão marinho. Ao longo do tempo geológico, novamente, nós tivemos momentos onde o mar ele avançou e ele se retraiu, né, nessa faixa de litorânea. Então, ele modificou muitas, e vem modificando, mesmo, porque a gente sabe que esses processos todos, eles vão acontecendo. A gente só não tem a dimensão porque o nosso tempo de existência, ele é muito inferior ao tempo em que esses ambientes vão se modificando, né? Então, o litoral do Paraná, ele guarda, então, uma herança, né, de formação da sua própria litologia e também das suas formas, né, com essa interação daquilo que a serra foi perdendo ao longo do tempo pelos processos de intemperismo e carreamento, e também os processos que atendem ao que a gente chama de avanço e recuo do mar nos períodos glaciais e interglaciais, e sobre isso a gente pode até conversar depois, para não ficar muito extenso, né? Ok? Então, deixa eu ver a próxima tela. Então, nesse processo todo, né, nós vamos ter também um ambiente extremamente incrível, diverso, né, na sua natureza, sobretudo porque está nessa interface continental ou oceânica, né, continental com um ambiente estuarino, né, que vai trazer características para Paranaguá, na sua paisagem e, sobretudo, na sua drenagem, né? Por exemplo, a gente tem o que eu estou mostrando aqui agora, olha, né? Então, no conjunto dos rios que atendem a bacia da Baía de Paranaguá, que são vários, famosíssimos, né? Nós temos ali, olha, nós temos o Rio Guaraqueçaba, Tagaçaba, Serra Negra, Faisqueira, Cacatu, Cachoeiro, Inhunjaquara, Guaraguaçu e tantos outros, e eu sempre chamo atenção, né, para essas duas principais drenagens, né, que elas abraçam, né, a área urbana de Paranaguá, que é, né, o rio que eu chamo, né, Itiberê Vila, porque
nós temos aqui nessa região, né, nosso campus está posicionado aqui, e eu sempre chamo a atenção dos alunos. Qual é a bacia hidrográfica na qual estamos assentados, né? E ela é qual? O nosso glorioso Rio da Vila, né? Está aqui, ó, tá? Então, ele, ao longo desse processo todo de formação do relevo, né, ele foi formado, né, obviamente com muita interação com a Bahia, né, e logo depois, bem no meio dele, vai formar um outro rio que é muito importante para Paranaguá, sempre foi, que é o rio Itiberê, né. O rio Itiberê, ele não é só uma coisa cênica, né, bonita, ele foi, ao longo de todo o processo de organização social e econômica do município, representativo, não é mesmo? Ele traz, na sua história, até, por exemplo, a instalação do porto. O porto funcionou durante muito tempo ali na Rua da Praia, né, e tinha o rio Itiberê como principal meio para receber as embarcações e as embarcações saírem, etc. e tal. Então, o rio Itiberê Vila, né, e o rio Embu-Guaçu, né, contemplam com mais tantas outras linhas de drenagem direta para a Bahia, essa densidade hidrográfica que nós temos. Então, nós temos um ambiente extremamente diverso, né, muito nessa diversidade, né, e nessa troca, né, de serviços ambientais e formação também, a gente tem ambientes que são ambientes muito especiais pelo habitat que ele guarda, né, e temos ambientes que se mostram extremamente frágeis ao tipo de ocupação, né, que ao longo do tempo vem se dando no município, né? E daí, eu acho que eu vou meio que finalizar e a gente pode retomar, né? Diante dessa conformação física de planície, com uma alta densidade de drenagem e também uma alta densidade demográfica e urbana, né? As formas de planejamento, elas acabam tendo que ser pensadas, né, considerando tudo isso sempre, né. Como eu disse no começo, falaríamos hoje sobre a mobilidade, né, que é uma das, mobilidade não motorizada, né, que é uma das importâncias dentro dos processos de planejamento, né, e isso, quando considerado as questões de drenagem e questões de relevo, né, acaba sendo importante, né? Então, enfim, eu acho que talvez, Chico, eu paro por aqui, tá? E podemos reposicionar os temas. Beleza. Okay? Tudo certo, professora Giza. Falei demais. Não tem problema. Eu sou suspeito para falar, mas eu particularmente adoro esses temas que você traz, alguns conceitos, me ajuda a entender um pouco melhor a região, até nessa questão quase filosófica, né, que os rios abraçam Paranaguá, e aí ressalta a importância da gestão ambiental para o município, né? Sem dúvida. E bem diferente, por exemplo, ou diferente no contexto, mas a importância dos rios atualmente, comparando Paranaguá com Curitiba, ou Paranaguá com outras cidades do estado que passam por uma crise hídrica. Então, alguns colegas em Curitiba estão passando, não sei exatamente agora, mas até pouco tempo atrás estavam passando por um racionamento de água. Então, mesmo o Paranaguá sendo abraçado pelos rios, se não houver essa boa gestão, pode acontecer o mesmo problema. Então, como eu comentei, né, eu particularmente gosto muito de suas falas, porque, além da questão técnica, coloca essas outras questões para a gente pensar um pouquinho. Sabe, Chico, só mais um pouquinho, eu sempre chamo a atenção dos alunos, né,
para esse debate, grande debate sobre a questão hídrica, mas a gente sempre tenta se ver, né, dentro desse debate, no nosso lugar, né? Então, eu sempre chamo atenção para o que somos nós, né, diante desse debate e o que somos nele, né? Então, a questão de chamar atenção para a bacia hidrográfica que nós estamos assentados, né, é importante, porque, veja, o Rio da Vila um trecho de drenagem, né, muito especial, né, e não é só porque ele forma o Itiberê, não é mesmo? Mas porque ele drena as águas desse trecho nosso né, de convívio, enfim, e a gente vê como que ele está impactado, né, Tico? Ele está, né, a gente vê a maneira como ele é tratado ao longo desses 12 anos que a gente está no campus, né? Eu acho que se a gente observar hoje na imagem, um dos trechos que hoje está mais resguardado em termos de vegetação, por exemplo, é o trecho que passa dentro do campus, né, com um pouco mais ali aonde ele cruza a PR 407, né? Mas, enfim, a gente, eu não falei, mas tem um outro geógrafo que é muito importante, ele sempre chama atenção para essa coisa da organização da sociedade e o seu planejamento, porque com ela a gente vai ver o resultado dessa organização. E o resultado, ele é diretamente o resultado da quantidade e da qualidade da água, né? Então, a gente sabe como uma sociedade se organiza em termos de gestão e organização do espaço através da água. Então, se ela tem qualidade, você tem ali uma situação de gestão presente, positiva ou não, né? Enfim. Muito legal mesmo. Então, devido ao horário, né, eu vou seguir então com essa parte mais conceitual, né, mais técnica, tentando aterrissar alguns dos conceitos que a professora Giza mencionou, tendo o tema como a cidade. Então, pessoal, enquanto eu compartilho a minha tela, eu gostaria que vocês pegassem papel e caneta, pode ser só um trechinho, ou pode ser no celular mesmo, porque ao longo do que eu for comentando, eu pensei em citar os exemplos, né? Quais seriam os conceitos ou habilidades técnicas necessárias para desenvolver o produto ou o material que a gente tem trabalhado. Então, qual é a ideia, né? Podem pegar um papel, uma caneta, ou pode ser no celular mesmo. Por exemplo, eu vou falar sobre o Plano Municipal da Mata Atlântica. E eu fui anotando, né? Quais conceitos ou habilidades técnicas estão relacionados ao Plano Municipal da Mata Atlântica. E aí eu vou falando esses conceitos, ou áreas, ou temas, ou habilidades relacionados ao Plano Municipal, e aí vocês anotam para ver quais deles vocês ou já dominam, ou já ouviram falar, ou teriam interesse, para tentar relacionar um pouco teoria e prática. Então, o objetivo dessas anotações não é frustrar ninguém, não é assim, meu Deus, quanta coisa que eu ainda não sei, ou, meu Deus, eu preciso estudar mais sobre um determinado tema. Não, é só para vocês terem uma ideia dos bastidores técnicos que são relacionados a alguns exemplos que eu vou comentar. E a ideia dessa apresentação é, como o título diz, né, seriam alguns conceitos sobre gestão ambiental aplicada às cidades litorâneas, aqui a região do litoral do Paraná, e na verdade um pouco o Foz do Iguaçu também. Mas eu já vou explicar. Então, espero que vocês tenham um papel e caneta na mão, ou o celular à disposição, para anotando algumas ideias ou o que precisa para executar algumas ferramentas e produtos técnicos que eu vou comentar. Então, o primeiro ponto
é falar sobre o Plano Municipal da Mata Atlântica, o famoso PMMA. Já comentei com alguns estudantes, esse é um projeto que a gente tem dado apoio técnico para o pessoal lá de Foz do Iguaçu, mas para chegar lá precisa entender um pouquinho o que é o Plano Municipal da Mata Atlântica. E o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica é um instrumento legal que direciona e possibilita os municípios atuarem proativamente na conservação e recuperação da vegetação nativa da Mata Atlântica. Ela foi criada na Lei da Mata Atlântica, Lei 11.428, de dezembro de 2006. E o grande objetivo dessa lei uma das possibilidades dessa lei, ou que essa lei proporcionou, foi a captação de recursos do governo federal para as cidades e os municípios que querem investir na recuperação da vegetação nativa nas suas cidades. Então, o governo federal tem um recurso, ou tem várias possibilidades de recurso, mas para acessar esse recurso, o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, vai perguntar, mas e o seu plano? O que você vai fazer com esse dinheiro? Quanto você precisa para recuperar essa área relacionada à Mata Atlântica? E aí, com essa ideia, foi criado lá em 2006 a Lei da Mata Atlântica e dentro da lei o roteiro, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o PMMA, ele precisa, um outro ponto interessante é que o PMMA precisa se integrar ao plano diretor estratégico do município. Então, Paranaguá já tem o seu plano diretor, assim como outros municípios do litoral têm os planos diretores da cidade, e o PMA, ele precisa integrar, ele não pode sobrepor ou conflitar com o plano diretor. Então, por exemplo, o plano diretor diz que uma determinada área é uma área industrial, é uma área portuária. Se aquela área não tiver um real valor ambiental, ecológico, obviamente o plano municipal não vai propor uma recuperação da área industrial, sobrepondo, conflitando com o plano diretor. Ao contrário, a ideia é que eles possam integrar e somar esses planejamentos, essas visões, tanto da recuperação da Mata Atlântica, recuperação, manutenção dos fragmentos florestais dentro da cidade, quanto o próprio desenvolvimento da cidade em si. Além do plano diretor, a gente comenta ele como um dos principais ou mais importantes, mas se o município tiver outros planos ou outros instrumentos de planejamento, também o PMMA pode se integrar a ele. Então, por exemplo, se o município tem o plano de saneamento da cidade, se tem o plano de, como Paranaguá, o plano de desenvolvimento portuário, e a ideia, então, é que o PMMA, esse Plano Municipal de Mata Atlântica, possa integrar e somar esforços não conflitantes com os outros planos da cidade. E ele é sempre desenvolvido pela prefeitura, geralmente, ou a grande maioria dos casos, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Às vezes, dependendo do tamanho do município ou características do município, a Secretaria de Meio Ambiente tem outras funções, como Secretaria de Meio Ambiente e Turismo Sustentável, como é o atual Secretaria de Estado do Paraná, ou Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, em algumas cidades agrícolas. Mas, geralmente, são as secretarias que têm a pasta ambiental, que organizam, fazem as reuniões, convidam ou contratam os profissionais técnicos da área ambiental para desenvolver esse plano, que ele é aprovado em assembleia e entra daí como uma das ferramentas no planejamento urbano da cidade. Os conselhos, se a secretaria tiver os vários conselhos de meio ambiente do município, ou as comissões, tudo isso faz parte dessa estratégia de criação do plano da Mata Atlântica. E esse plano, ele traz, por exemplo, o diagnóstico da vegetação nativa, os remanescentes, quais são os fragmentos principais da cidade,
as principais causas de desmatamento, alguns problemas relacionados à gestão ambiental do município, ações preventivas que não mais ocorram, né? Então, determinada atividade, por exemplo, de fiscalização, mas já não está acontecendo, então precisaria retomar. As formas de utilização sustentável da vegetação, isso é muito legal. Um dos principais pontos, que eu particularmente acho um dos principais pontos, as áreas prioritárias para conservação e recuperação. Então, a partir dessa visão geral do município, tentando avaliar quais são os problemas, as características, outros planos, um dos principais produtos do PMMA são essas áreas prioritárias para conservação e recuperação. E esse instrumento, ele incentiva também experimentos tecnológicos sustentáveis, gestão de ações que conciliam a conservação do bioma com o desenvolvimento econômico e cultural do município, e também busca o fortalecimento da organização social e participação do cidadão na gestão das políticas. Isso é muito legal, bem, pelo menos eu acho, porque é uma visão bem contemporânea da gestão ambiental, que eu vou resgatar lá no final, lá no penúltimo slide, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa característica que o PMA tem relacionado a atividades econômicas e culturais e a gestão ambiental. E aí, vocês com papel e lápis na mão, ou com celular na mão, para vocês terem ideia de quais conceitos ou áreas envolvem o PMMA, estariam o conhecimento sobre legislação, seja ela legislação ambiental ou outros arcabouços, né, jurídicos, mas legislação é um conceito legal de se ter. Obviamente, ecologia, conservação da natureza, articulação institucional e articulação política. Então, pessoal que quer ou gostaria de trabalhar com ferramentas como o PMMA, é importante dominar ou conhecer um pouquinho dessas áreas, porque essas áreas ou conceitos, apesar da ecologia ter vários conceitos, mas enfim, ter noções de ecologia, noções de conservação da natureza, noções de articulação institucional, articulação política e, obviamente, legislação são fundamentais, não só para entender, mas para trabalhar com instrumentos como o PMMA, agora ou no futuro. Um outro ponto relacionado ao PMMA, que inclusive está na Lei da Mata Atlântica, é que tem um roteiro. Então, como existe a possibilidade de acessar recursos federais com o plano municipal, esse plano municipal ele precisa atender, precisa ter certas características comuns. Então, isso é uma vantagem em vários aspectos. Uma delas é que a prefeitura geralmente tem um corpo técnico pequeno e poucos recursos. Então, tem entre aspas, uma receitinha de bolo, um passo a passo do que a prefeitura, a secretaria, as comissões precisam fazer e quais informações elas precisam ter e trazer para o plano. Então, facilita em vários aspectos a execução ou a criação desse plano municipal da Mata Atlântica, esse roteiro. E outra vantagem é a possível comparação entre os municípios e integração entre os planos. A partir do momento que você tem um certo padrão de planejamento e você começa a identificar áreas prioritárias comuns a municípios vizinhos, você começa também a imaginar estratégias para somar esforços para conservar, proteger ou recuperar uma determinada área. Um outro ponto relacionado ao roteiro, né, eu particularmente fico muito feliz porque ele foi revisado em 2016. Então, em 2016, o roteiro passou por uma revisão e nessa revisão eu tive oportunidade de contribuir com ela. Um ponto importante relacionado à revisão, né? Então, tá aqui o pessoal
ali no meinho, ali escondido, e várias pessoas de vários estados do Brasil que, obviamente, possuem a Mata Atlântica em seu território. E aí vem outras habilidades interessantes, né, relacionada a um encontro como esse, por foi um encontro de 2 dias. E aí tem uma outra fotinha, como que era mais ou menos o clima, o ambiente. Então, da mesma forma que eu procuro trazer para a nossa sala de aula, as atividades eram feitas em grupos menores, então os grupos se reuniam entre especialistas. Eu, no caso dessa revisão, minha especialidade foi mudanças do clima e adaptação baseadas em ecossistema, que foi um dos diferenciais do primeiro roteiro para esse segundo. E aí eu sentava com outros colegas que também entendiam ou tinham essa experiência em mudança do clima e a gente conseguia revisar quais são os pontos de melhoria e aperfeiçoamento para essa nova versão. E aí, depois desses grupos menores trabalharem um pouco, era feita uma assembleia para apresentar o que foi feito, quais são os avanços, como é que a gente discutia, arredondava isso em relação às outras especialidades. Aí, depois disso, também foi feita uma nova reorganização dos grupos por estado, ou por área próxima. O pessoal do Paraná se juntou, o pessoal lá de São Paulo, Paraná se juntou, o pessoal lá da Bahia, Nordeste, fez outro grupo. Mesma dinâmica, e depois disso, uma última organização dos grupos, que eram dos diferentes especialistas dos diferentes estados para uma revisão final, e aí a assembleia final. Para esse tipo de trabalho, além dos conhecimentos técnicos da área, quais seriam as outras habilidades? Então, papel e caneta aí na mão de vocês. É importante nesse tipo de oficina, revisão, é saber ouvir, né? E ouvir de verdade, não escutar, né? Tentar ouvir e ter um pouco de entendimento o que a pessoa, o que o técnico quer dizer em relação àquilo, né? A realidade que ele vive. Um outro ponto é experiência de casos práticos, experiência profissional, isso é muito importante, né? E aí vocês começam a entender por que vários professores têm outros professores como referência, justamente porque esses outros professores têm uma experiência maior, e é importante passar isso de alguma forma. Falando em passar isso de alguma forma, é importante uma outra habilidade, que é de se comunicar, e aí se comunicar tem o tempo de fala. Eu costumo brincar com alguns alunos, né, lá nos nossos acordos, do monopólio da fala. Então tem algumas pessoas que falam, e falam o tempo todo, e falam mais um pouco, isso acaba dispersando um pouco as pessoas. Obviamente precisa ter habilidades interdisciplinares, conhecer, não precisa ser um outro especialista, por exemplo, em cartografia, aproveitando a professora Giza aqui, mas precisa entender o mínimo, assim, né? Pelo menos já ouviu falar o que é um ArcGIS, o que é um mapa, né? Uma bacia hidrográfica, ter esse conhecimento mínimo para ter esse diálogo interdisciplinar. E algumas outras habilidades interpessoais que eu procuro trabalhar com vocês em sala, né? Então, por exemplo, nesses grupos aí, para sair um pouco do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Nesse grupo eu sentei com pessoas que eu nunca vi antes, né? Outras pessoas eu só sabia de nome, então tive que me esforçar para decorar os nomes, tive que pensar em como conversar com as pessoas e conviver com elas de dois dias de Big Brother. Então a gente até dividiu o quarto junto, né? Por uma questão de recurso financeiro dos projetos, isso é bem comum. Você divide o quarto às vezes com 1, 2 pessoas. Então, num clima de Big Brother, é importante essas habilidades interpessoais, e isso, inclusive, gera resultados positivos, porque nesse encontro eu conheci a Mariana, que me convidou para trabalhar agora em Foz. Então, essa habilidade de formar redes é muito importante. E aí vem o que a gente tem desenvolvido agora, que é o PMMA de Foz do Iguaçu, que começou lá em 2016, com essa revisão, com contato com as pessoas, o pessoal saber
mais ou menos o que a gente faz em Paranaguá, como é que pode contribuir, e aí tem algumas imagens do município, da cidade de Foz do Iguaçu, e, obviamente, né, das cataratas. Um outro detalhe para todo mundo se situar no mapa, né? Então, a gente está aqui em Paranaguá, ou aqui no litoral, e Foz do Iguaçu está lá a mais de 700 quilômetros da nossa região. Aqui ao lado esquerdo um mapa do município. Mais ou menos aqui está Itaipu, a hidrelétrica. Do lado de esquerdo aqui no mapa é o Paraguai, do lado direito o Brasil, Foz do Iguaçu, aqui a represa de Itaipu e o município. Um outro ponto interessante nesse momento pandêmico em que vivemos é que mesmo aqui no litoral, mais especificamente onde estou agora, né, em Pontal do Paraná, devido à internet, às tecnologias, etc., a gente consegue contribuir e trabalhar a mais de 700 quilômetros. Então, essa é uma certa vantagem das ferramentas, né, das reuniões, dos encontros virtuais, do mandar e enviar e-mail, do Drive, etc., os arquivos compartilhados que vocês já fazem nos vários trabalhos, que é a possibilidade de áreas bem ou relativamente longe conseguirem trabalhar de forma harmoniosa. E aí, um dos resultados desse trabalho acabou de sair. Eu e o professor Emerson, a gente fez essa aplicação da lente climática em Foz do Iguaçu, que é o primeiro passo relacionado ao ciclo de adaptação baseado em ecossistemas frente à mudança do clima, que o que a gente procurou fazer é aplicar essa metodologia chamada ciclo ABE, ABE de adaptação baseada em ecossistemas, lá em Foz do Iguaçu. Então, o que a gente fez lá? A gente pegou as principais características do município e cruzou com os futuros impactos da mudança do clima. E previu alguns problemas. Então, o professor Hamilton escreveu ali, uau, já saiu? Para você ver como é essa notícia aqui em primeira mão, esse produto aqui em primeira mão, para vocês que estão nos acompanhando. E aí, em outras palavras, né, está aqui um dos resultados desse material, que seriam os impactos previstos nos sistemas socioeconômicos de interesse para o município de Foz do Iguaçu. Então, por exemplo, Foz do Iguaçu, com a mudança do clima, está previsto que haja maiores períodos de estiagem. Significa, então, como aconteceu esse ano, que os tempos de plantio e colheita de soja vão ser diferentes. E como aconteceu já esse ano, o pessoal de Foz fez a primeira semeadura, fez o primeiro plantio das sementes de soja, era esperado chover, não choveu. O que aconteceu? Perderam aquelas sementes, fizeram o segundo plantio. Era esperado chover, não choveu. O que aconteceu? Terceira semeadura de soja para conseguir ajustar com o período de chuvas e aí seguir com a produção. E assim por diante para outros setores socioeconômicos. Então, além da questão de produção de soja, tem a produção de alimento na região, a questão do turismo e comércio. Enfim, a gente trabalhou as questões do município de Foz, tentando prever os impactos relacionados a essas atividades com a mudança do clima. Papel e caneta na mão, quais seriam os conceitos relacionados a essa metodologia? Então, primeiro seriam os ciclos biogeoquímicos, que a professora Giza falou de um deles, e eu comentei isso na sala, né? Não subestimem o ciclo da água, mas existem vários outros, como o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e etc. Obviamente, para esse caso da mudança do clima, precisa
ter os conceitos sobre mudança do clima claros. A ecologia, é importante também conhecer, principalmente ela relacionada aos serviços ecossistêmicos. Tem mais uma dica dos próximos slides. Aí, outro exemplo foi dado pela professora Giza, relacionado ao planejamento urbano. Então, por isso que essa apresentação foi junta, porque tem absolutamente tudo a ver o que a professora Giza falou, o que o professor Emerson faz, com essa questão da gestão ambiental urbana, e aqueles que quiserem entender, e é possível a aplicação também de modelagem. Então, foram mais 5 conceitos, né, ou áreas relacionadas à aplicação da lente climática ou mudança do clima relacionada ao município. E aí também, a notícia alguns dias atrás, dia 16/7, que Foz do Iguaçu tem o seu plano municipal da Mata Atlântica aprovado. Então, Foz do Iguaçu, após uma série de reuniões, oficinas, trabalhos técnicos, trocas de e-mail, troca de arquivo, né? Essas são 2 reuniões que eu pude participar. Obviamente, era um momento pré-pandemia, por isso que as pessoas estão a menos de 2 metros, sem máscara, né? Estou aqui no meio do pessoal, porque era pré-pandemia, né? Se fosse momento pandêmico, ia ser só um print da tela, assim, que é como a gente está passando agora. E agora a Foz do Iguaçu tem, eu vou comentar, né, alguns pontos relacionados ao seu planejamento urbano. E aí, mais uma vez, papel e caneta na mão, quais são os conceitos, áreas, técnicas da gestão ambiental para implementação do PMMA? Então, precisa ter conceitos relacionados a manejo, conceitos relacionados a espécies exóticas, conceitos relacionados à recuperação ou restauração florestal, mais uma vez, ecologia. Aqui é interessante gestão de projetos, não só projetos ou planos, né, como esse, o PMMA, mas projetos de recuperação de uma determinada área, manejo de solo, cartografia, aí mostrando mais uma vez a importância do que a professora Giza falou, e sensibilização ambiental, porque vai trabalhar diretamente com as pessoas, com algumas comunidades, com bairros, com bacias hidrográficas, então envolve bairros diferentes, e assim por diante. Então, foram mais 7 temas, 7 conceitos que estariam envolvidos com a implementação de um plano municipal da Mata Atlântica como esse de Foz. Claro, esses são alguns que me vieram agora. Podem existir muitos outros associados a esse, mas assim, só para a gente ter uma ideia, uma base. E aí, como resultado, não sei se vocês conseguem ver aqui do lado esquerdo, mas em amarelo os limites municipais de Foz do Iguaçu, e os polígonos vermelhos com o número são as áreas prioritárias para a conservação da Mata Atlântica de Foz do Iguaçu. Então, são vários fragmentos do 1 ao 18, que seriam as áreas prioritárias para a recuperação, restauração da Mata Atlântica no município. Num primeiro momento parece um município relativamente grande, mas fora o Parque Nacional, dentro do município teriam fragmentos relativamente pequenos para se trabalhar. E aí, pessoal, um outro ponto relacionado a essas áreas prioritárias, né, são os próximos passos. O que a gente vai fazer a partir desse plano, utilizando esses conceitos que eu comentei com vocês? É trabalhar a questão dos serviços ecossistêmicos, mais uma vez, pensando no bem-estar humano, pensando no bem-estar das pessoas, ou seja, a visão aqui, como eu comentei, mais contemporânea, é pensar a área de meio ambiente, não só ela por si mesma, claro que ela tem sua importância,
as florestas, os rios, os mananciais, têm sua importância por si só, mas é entender que essas áreas não são uma barreira para o bem-estar humano, que a área ambiental pode trabalhar harmonicamente com o desenvolvimento econômico e a cultura local. E é esse o ponto que eu, o professor Emerson e outros colegas, né, a professora Giza também, tem se debruçado para tentar relacionar como a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos estão intrínsecos em várias outras atividades produtivas, culturais, sociais, econômicas e etc. Então, aqui é um desenho, né, só para ilustrar mais ou menos isso que eu estou comentando. Então, por exemplo, que eu achei interessante, né? Você tem aqui turismo em unidades de conservação. São 43 mil empregos. Só falando, só entre aspas, né? Mas falando em turismo em unidades de conservação. Então, olha só que legal isso, olha a importância. E aí, até esqueci de comentar, né? Mas aqui pode entrar mais um tema sobre a implementação do plano do PMMA, não só conservação da natureza, mas entendimento do SNUC, né, das unidades de conservação, daí volta mais uma vez para a questão da legislação e etc. Então, isso é muito legal. E aqui, no litoral do Paraná, voltando para a terrinha, também está rolando isso. Então, tem um consórcio chamado Eco Manumbi, que também está desenvolvendo o Plano Municipal da Mata Atlântica para os 7 municípios aqui do litoral. Essa informação aqui eu tirei ontem do Facebook, está ali o link para quem quiser ir acompanhando e se quiser ir participando das reuniões. Teve uma oficina agora, né, do dia 1 ou dia 5, no mês passado, mas tem mais passos relacionados ao Plano Municipal da Mata Atlântica aqui para os 7 municípios. O que eu encontrei de informação mais atualizada no Facebook, e a partir de lá vocês também conseguem ir acompanhando essas discussões. Já na reta final, né, queria reforçar essa questão da biodiversidade, serviços ecossistêmicos, da importância disso para o bem-estar humano, que é 3 pontos que eu particularmente acho interessante. A Blue Economy, ou numa tradução livre, Economia Azul, ou Economia dos Mares. Outra iniciativa falando sobre biodiversidade é a Grande Reserva da Mata Atlântica, que envolve São Paulo, Paraná e Santa Catarina, com um grande remanescente florestal de Mata Atlântica, o maior do Brasil. O maior fragmento está no Paraná, mas ele não... A biodiversidade não respeita fronteiras geopolíticas, então esse fragmento se estende para Paraná e Santa Catarina, e tem tudo a ver com essa imagem ali do bem-estar humano, produção, turismo, energia, etc. E o que, literalmente, acho que amanhã encerra as inscrições do primeiro mapa de empreendedorismo sustentável nessa grande reserva. E até o presente momento foram já cadastrados nesse mapa mais de 150 negócios, mais de 150 ideias de empreendedoras relacionados não só ao respeito à sustentabilidade, respeito à área ambiental, mas utilizando positivamente ou tendo a sustentabilidade como força para o seu negócio. Eu particularmente estou bem curioso para saber mais detalhes sobre esse mapa e etc., mas mostra algumas possibilidades a gente começar a aterçar esses conceitos que a gente está planejando em Foz e planejando aqui para o litoral, tentando associar os serviços ecossistêmicos com o bem-estar humano. Deixa eu só ver se... O que eu também acho importante ressaltar? Que esses negócios ou
nessa retomada do crescimento econômico, não sei se vocês têm acompanhado, mas a gente está saindo de uma crise econômica. Agora, o que se tem discutido, se tem trabalhado, se tem incentivado, é que seja uma recuperação econômica sob o ponto de vista da sustentabilidade, ou seja, não vamos produzir parafuso a qualquer custo. Não vamos vender, entre aspas, os nossos recursos florestais, os nossos produtos florestais a qualquer preço, de qualquer forma. Vamos tentar realmente superar essa crise econômica, mas tendo ou entendendo a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos como ativos ambientais, como um diferencial e uma possibilidade de sermos protagonistas nesse desenvolvimento de uma forma mais inovadora e interessante. E aí, mais uma vez, caneta e lápis na mão, outros conceitos associados a isso, que seria a cadeia produtiva, arranjo produtivo local, né, os APLs, ecologia, gestão urbana, um pouco de experiência prática, não subestimem o conhecimento dos tios, dos avós, as questões familiares que vocês têm. Parece bobagem, mas vocês, minimamente cuidando do quintal, cuidando da horta, vocês já têm conhecimento, têm habilidade por ali, não tem só aprendizado técnico. Então, a experiência prática é muito legal. Além disso, envolvimento, entendimento de algumas questões tecnológicas e, atualmente está muito na moda, a leitura científica. Então, essas são algumas habilidades, alguns conceitos, alguns temas, se vocês quiserem se envolver em temas como a Blue Economy, em tentar ajustar e alinhar questões ambientais, econômicas e sociais, essas são algumas áreas interessantes. Outro ponto, né, ou já finalizando, que isso que eu comentei tem tudo a ver com a nossa terrinha, né? Essas imagens aí são do fotógrafo, né, do Zig, mas são aqui da região, mostrando que essa questão cultural, lá no fundo tem um cerco fixo, próprios barcos, né, o guará, a população de aves, florestas, fragmentos aqui do litoral, eles não são limitadores, pelo contrário, eles são estimuladores, eles proporcionam uma série de caminhos e recursos que, bem utilizados, e aí vem a importância dos gestores ambientais, dos técnicos de meio ambiente, que têm esses entendimentos, e por isso vejam a diversidade de conceitos e temas, né? São quase 20 temas, conceitos diferentes para trabalhar nessas ideias, mas que são importantes para ajudar na melhor tomada de decisão. E aí, como eu comentei com vocês, se vocês marcaram ou tiveram poucos conceitos, né, dos quase 20, eu só entendo um pouquinho de ecologia e olha lá, tudo bem, relaxa, porque tem tempo, assim, né? Tenho conversado com o pessoal de startups, de inovação e etc. E aí, para ajudar um pouquinho na contagem de vocês, se vocês quiserem trabalhar ainda com conceitos de inovação, empreendedorismo, visão estratégica e planos de negócio, isso também tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. E paciência, assim, né? Numa pesquisa recente mostrou que, embora o dono do Facebook tenha virado bilionário super jovem, a média de idade das startups, ou a média de idade dos fundadores de startups são 35 anos. Até lá, eles tiveram um bom tempo para aperfeiçoamento técnico, para entender e amadurecer a ideia, etc. Então, não precisam se preocupar se nesse momento vocês têm poucos conceitos claros e domínio desses temas que eu comentei ao longo dessa apresentação. E um último ponto relacionado a isso é que eu vi que tem alguns estudantes assim já tocando seus negócios e eles não são ligados diretamente à gestão ambiental, e eu particularmente não vejo isso
como problema, pelo contrário, né? Então, tem alguns estudantes vendendo joias, bijuterias, tem outros vendendo alimento, né? Cachorro-quente, docinho, tem outros ajudando o pai, mãe, né? Os familiares em loja e etc., né? Materiais de construção, trabalhando como garçom, garçonete, etc. Eu acho isso fantástico, porque traz um conhecimento para vocês, uma bagagem para vocês, que cruzando com as informações técnicas podem surgir novas propostas. Então, isso também faz parte do aprendizado e do conhecimento de vocês. Se vocês têm alguma ideia que ache legal, que você tem habilidade, facilidade, por exemplo, tem alguns estudantes que desenham super bem e querem vender isso, criar algo a partir disso, ótimo. Eu, por exemplo, minha habilidade de desenho, como vocês já viram no quadro, é nula, é zero. A Alice, com 8 anos, desenha muito melhor do que eu. Mas se alguém tem essa habilidade e quer desenvolver isso agora, ótimo. Depois associar isso com algum conceito técnico da área de gestão ambiental, perfeito. Eu, particularmente, acho que esse é o caminho. E aí, nisso, a gente vai conversando e eu estou à disposição. Certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela paciência, e qualquer coisa tem o meu e-mail, muitos de vocês já têm meu contato direto, e aí a gente vai conversando. Professora Giza, ou demais colegas, não sei se alguém teria alguma dúvida, comentário, observação. Não apareceu nada aqui no chat, né? Nenhuma dúvida. Isso é relativamente normal, né, devido a essa avalanche de informações. Então, Sim. as pessoas precisam de um certo tempo para digerir, para pensar. Falando em E outra, né, digestão... tipo, isso tudo que a gente conversou, eles não está sendo finalizado aqui, né? A gente tem ainda uma boa caminhada para várias coisas, né? É isso aí. Essa na verdade, que eu particularmente Para tenho, isso e para... que eu particularmente tenho pensado que o momento que a gente vive agora é um momento de replanejamento. Exato. Então, a forma de trabalho, a forma de estudo, daí eu vou falar um pouquinho que eu tenho me envolvido agora, né, futuros negócios, etc. Esses são só algumas ideias e alguns conceitos. Aí a gente vai tocando. Uhum. O que passou, alguns conceitos clássicos, alguns entendimentos, né? Que nem você mesmo passou na sua apresentação, isso não muda. A cartografia, né? A geografia continua a geografia, a ecologia continua a ecologia com seus conceitos primordiais, mas a interpretação deles, isso eu acho legal. O cruzamento, né? Diferentes áreas, legal. Tem bastante pano para manga aí, no bom sentido. E a importância, né, Tico, dessa atenção que você chama. Quer dizer, o plano, ele é incrível, né? A importância, nesse momento, né, dos alunos de se apropriar desses conceitos, né? Tanto os conceitos mais clássicos da ecologia, da geografia, né, biologia, mas também esses no momento da tomada de decisão, né, da elaboração de planos com os grupos, né, se apropriar desses conceitos talvez seja uma das pontas de maior importância na formação técnica para aquele que vai trabalhar com a gestão ambiental, né, se apropriar, compreendê-los, aplicá-los, ainda que seja nos grupos de trabalho, como esses, né, que estão se formando, né, que para mim, para nós, todos nós, é importante. É verdade. Daí nisso, né, Paranaguá, os outros municípios teriam 3 caminhos. O caminho de não fazer nada, que é um caminho, às vezes não muito bom, mas é. O caminho de fazer um plano como esse para engavetar, dizer que fez e está lá, às vezes nem é bonito, né, porque está engavetado, ninguém vê. E o terceiro, que é o caminho que a gente escolheu, que obviamente dá mais trabalho, que é realmente
pensar algo diferente, realmente fazer com que a coisa rode, que as coisas aconteçam de um outro ponto de vista. E aí nisso tem área de trabalho, possibilidade de engajamento N. E por isso o nosso envolvimento. Não pensando só no IFPR, né, nos professores, mas pensando nos alunos, pensando em oportunidades futuras, na melhoria, né, do bem-estar do cidadão. É isso aí. Então, pessoal. Eu não sei se... Professor, pode fazer uma pergunta? Pode, por favor, pode falar. O que vocês acham que, em questão da área assim, de biológicas, hoje, no Brasil que a gente vive, no Paraná que a gente vive, vale a pena fazer uma faculdade de biológicas, pensando no futuro trabalhar com isso? Porque o Brasil que a gente vive hoje, o Paraná também está meio mexido. Eu vou ser sincero com vocês, como eu comento com os alunos de TGA. Vale a pena fazer? Vale. Vale a pena só fazer isso? Não. Vale a pena você trabalhar e fazer um curso na área ambiental, na área biológica e etc., mas você ele continuar aprendendo em alguma outra área que pode ser um aperfeiçoamento, um aprofundamento do conhecimento. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que são taxonomistas renomados. O pessoal da Groenlândia entra em contato com eles para identificar algumas espécies. Eles são super especialistas. Tem outros colegas que foram para a área da saúde, fazendo análises laboratoriais, etc. Tem um outro nicho de mercado que é gigante, e eu falo até por experiência própria nesse momento, que é a educação. Então, a área de os futuros professores e as futuras professoras de biologia tem uma outra área grande nisso, não só pensando na educação formal, mas na educação não formal e na educação informal. Então, o que eu particularmente acho, vale a pena fazer um curso na área biológica ambiental? Vale. Depois que eu terminar e pegar meu diploma da graduação, terminei? Não. Então, aí vai de cada um, cada interesse de se aprofundar nesses quase 20 temas que eu comentei, que podem ser, inclusive, na outra área, né? Você pode terminar o curso de gestão ambiental e fazer uma especialização em direito. Eu não vejo problemas nisso. Beleza, pessoal? Na realidade... Fala. Não, é só mesmo para ressaltar isso, né? Hoje em dia, né, é possível, né, Tico, que em algum momento no passado a gente, com uma graduação, né, já conseguia, enfim, né, alcançar objetivos vários, né, para além da docência, para além da, né, hoje já é improvável, assim, existe a necessidade de, além de pensar numa graduação, né, pensar também num aperfeiçoamento, e como o Tico falou, ele pode se dar nesse modelo nosso, tradicional, da academia, né, no mestrado, no doutorado, se voltar para a pesquisa, se voltar para a docência, pode, né, mas também ele pode se voltar para outras áreas que podem ser completamente, né, opostas à área de ensino, e pode se ajustar aí à perspectiva de cada um, né, à vontade de cada um. Então, eu vejo como uma necessidade. O aperfeiçoamento hoje já não é mais quase que uma opção, né, você tem a necessidade de se voltar a ele, por conta do avanço das relações, vamos falar do trabalho, ao longo do tempo, né, e porque também acaba sendo necessário para não exatamente verticalizar o conhecimento, mas, né, ter maior conhecimento, né, se aprofundar no conhecimento, né, isso é importante. Perfeito, a professora Emerson também passou a dica, que é estudar sempre e ligando a áreas muitas vezes diferentes. Agora é lógico, né, o Hugo, ele fez esse questionamento, né, Hugo, me corrija se eu tiver errada, mas diante da cena ambiental brasileira, né, que ela é extremamente controversa
problemática, né, e muitas vezes até a gente se abate, né, para quem se volta às questões ambientais, o cenário hoje é extremamente delicado, né, mas outro dia eu até postei alguma coisa do tipo que hoje eu estou optando em ser um realista esperançoso, ou seja, realista diante de tudo que a gente está vivendo na cena ambiental, de gestão nacional, né, dos ambientes, enfim, realista diante disso, mas esperançosa, sabe, na reversão do quadro. A gente não está nessa seara há pouco tempo, né, eu talvez com mais tempo, né, Tico, na área ambiental, entre formação, mestrado e doutorado, nunca vi algo tão parecido com o que a gente vem assistindo, né, de subtração de direitos, né, na área ambiental, e nunca vi, mas também não estou perdendo a esperança, Hugo, né, de ver ali, né, um cenário que possa ser contrário a esse, revertendo essas questões que a gente está vendo com relação a passar a boiada, né, e tudo mais, né. Eu acho que talvez o Hugo tenha feito a questão nesse sentido, né, de que a gente está vivendo num cenário tão adverso e que vale a pena? Vale a pena, sobretudo pelas convicções, porque quem trabalha na área ambiental ou fora dela tem que ter as convicções dentro da área de escolha, né, e isso é importante. Tá? Isso foi realmente uma boa pergunta do Hugo. Concordo com o professor Agisa que a gente passa atualmente por um cenário de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente muito ruim, muito difícil, associado a uma crise econômica, né, apimenta mais as coisas. Então, atualmente a gente vive em crise, em aspectos. Por outro lado, como eu já comentei em sala algumas vezes, vocês têm que planejar a carreira de vocês para daqui 5 anos. E aí vem aquela pergunta clichê do RH, onde você se vê daqui 5 anos? É mais ou menos nesse sentido que vocês podem se planejar. E aí tem uma outra questão, eu ouvi dos meus pais, né, talvez vocês tenham escutado também, né, faça aquilo que você goste. Eu vou um pouco além, assim, não necessariamente em fazer aquilo que você gosta, porque eu, como já disse em sala, eu gosto de jogar bola de forma recreativa, gosto de ir para a praia e churrasco. Mas ninguém vai me pagar para fazer esse tipo de coisa. Então, eu faço as coisas que eu acredito. Eu acredito que trabalhar nos projetos que eu me envolvo vão ter um resultado positivo. Claro, gosto, né, desse convívio, gosto dos conceitos técnicos, gosto de trabalhar na área ambiental, gosto de trabalhar com projetos, mas mais do que isso, são coisas que eu acredito. Isso também para acalmar aqueles que não têm um plano claro do que vão fazer daqui 5 anos. Mas eu imagino que vocês já têm coisas que vocês gostam, que vocês acreditam, e aí paciência, né? No bom sentido. Pense no cenário, no mercado daqui 4, 5 anos. É lá que vocês têm que projetar a carreira de vocês. Beleza? Não sei se alguém tem alguma dúvida, comentário. Dúvidas, comentários, senão a gente vai almoçar, melhor hora do dia. Então, professora Giza, gostaria de fazer o encerramento? Tico, eu não gostaria, não. Assim, brincadeira. Eu queria estar na sala de aula. O café da manhã foi reforçado, então eu não vou finalizar nada. Não, eu queria mesmo, né, eu já falei, já estou me repetindo, mas eu gostaria de ver a carinha de todo mundo aqui, ó. Mas ninguém coloca a cara aqui, né? Eu estou, né, dizer de novo que eu estou com muita saudade. Ah lá, Hugo, meu amor. Dizer que eu estou com muita saudade de todos, né? Em breve estaremos juntos, tá? Hugo, querido. E que estou com muita saudade, foi bom estar com vocês, eu espero que nessa nova rodada a gente possa, né,
estar novamente juntos. E um beijo a todos, bom dia. Tico, obrigada pela parceria. Ao Emerson, né, que a mãezinha dele se recupere mais e melhor, viu, Emerson? E é isso, pessoal. Vamos almoçar, né, Tico? Porque a tarde também é longa. Combinado. Emerson. Força, Emer. Professor Everaldo. Força. Everaldo, tudo bem, Everaldo? Tá firmão aí, Everaldo? Mais ou menos, Gil. Eu estou meio baleado aqui. Sinusite aí, uma dor de cabeça. Tô com o olho inchado, vão achar que eu apanhei em casa aqui. Melhoras, Everaldo, melhoras. Obrigado. Parabéns para vocês, que ficou muito bacana. Ficaram bacanas as apresentações. Parabéns. Obrigada. Vamos. Então, pessoal, um abraço, um bom final de manhã para todo mundo, bom almoço. Professora Giza, muito obrigado. Professor Emerson, Everaldo. Obrigado, alunos, alunas. Valeu, um abraço para todo mundo. Fiquem bem. Até mais. Mantenham contato. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau. Abraços. Falou. Um abraço.